Olá, meus amigos, graças a Deus, né? Nós estamos chegando já aí no final, né, do estudo bíblico a respeito do amor verdadeiro, a caridade verdadeira, tá bom? Nós começou no livro, ou seja, nas cartas de João, na primeira carta de João, né, capítulo 4 ali, você vai ver o assunto. Depois passamos aqui para primeira carta ao Coríntios, no capítulo 13, complementando o assunto ali de João, do evangelista João. Ou seja, né, da carta de João, vamos pôr assim, né? Que evangelista seria lá nos evangelhos, né? Então vamos pôr assim, da carta de João lá, nós viemos para a carta de Paulo aqui em Coríntios, complementando o mesmo assunto sobre o amor verdadeiro. Você viu que aqui em Coríntios, capítulo 13, nós demos aqui, ou seja, passamos uma leitura, né, com as características do amor verdadeiro. Então, tá bem nítido. Se alguém quiser saber que amor ágape é esse que eu estou falando, que amor verdadeiro é esse, é só ler aqui e procurar o auxílio do Espírito Santo para você entender. Tá? E eu estou dando aqui umas dicas, né, alguns pontos aqui, uma comentada, que é para ajudar o entendimento dos irmãos, do pessoal que quer entender. Mas, na verdade, você deve ler com o auxílio do Espírito Santo. Tá? Então, como eu acredito também que o Espírito Santo me auxiliou para ter esse entendimento do verdadeiro amor, eu peço para que ele também acenda o mesmo entendimento para você. Que você consiga enxergar através da leitura o que é o amor verdadeiro, que está nítido. Né? Não tem o que esconder aqui. Tá? Não tem como esconder. Está bem claro aqui que tipo de amor verdadeiro é esse que o Paulo exige tanto, a ponto de falar que se ainda que ele desse toda a sua fazenda, ó, tá no versículo 3 aqui, ó, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, que é o amor, né? De nada disso me aproveitaria. Quer dizer, de nada disso valeria. Tá bom? Então tá bem claro. Se você quer aprender sobre o verdadeiro amor, para você subir para a glória de Deus e receber a coroa da vida eterna, então tá aqui. Coroa da vida eterna, tá aqui revelado, tá? Que tipo de amor que nós temos que ter para poder alcançar essa coroa da vida eterna, tá certo? Então vamos lá. Eu disse que ia dar alguns exemplos, né, de pessoas que sofreram, né, e que mostraram ter o verdadeiro amor de Deus, que é o amor ágape, né? Então vamos lá, uma dessas pessoas foi aqui no livro de Atos, capítulo 7, e o versículo, vamos pôr aqui, e o versículo 59, vamos pegar daqui porque é muito o assunto desse apóstolo aqui que sofreu e que mostra nele, né, ele revela ter o verdadeiro amor, que é o amor ágape. Ele faz um discurso aqui muito grande, né? Se você ler aqui, ó, é do capítulo 7, né? Ixi, do capítulo 7 ele vai até, né? Chega até no 8 ali, é assunto para chuchu, viu? Então aqui mostra que ele deu um banho de explicações para aqueles homens doutores da lei da época dele, né? Os homens sacerdotes, aqueles caras lá que eram metidos guardar a lei de Moisés. Ele deu um show de Bíblia neles, né, de instruiu, lembrou, entendeu? E o povo ficou com uma inveja tamanha, ficou com uma inveja tão grande dele, que é o que eles fizeram com ele. 58, vamos pôr assim, versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apredejavam, e as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apredejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quer dizer, eles estavam apredejando o Estevão, né? O apóstolo que eu estava falando é o Estevão mesmo.
E ele estava apredejando Estevão, e o Estevão, invocando a Deus, quer dizer, orando, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que eles estavam tacando pedrada na cabeça dele, batendo nele. E o versículo 60 fala: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo, né? Com grande voz ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, quer dizer, morreu. Tá bom? Então agora aí está revelado, que eu falei para você, que eu ia mostrar pessoas que tinha, que mostrava ter o amor ágape, o amor verdadeiro de Deus na vida deles. Então, como a gente também tomou um banho ali de revelação, de ensinamento, né? No capítulo 13 de Coríntios, sobre o verdadeiro amor, ali já dá toda a dica que nós precisamos. Não precisa mais nada. Lendo o capítulo 13 de Coríntios, na primeira carta, não precisa mais explicação, mas poxa, então para que a gente possa, assim, tem pessoa que precisa abrir mais ainda, né, alguns assuntos, para que ela possa entender, enxergar. Mas tem pessoa que já pegou agora, na lida ali do capítulo 13, né, na meditação ali, já pegou o que é o verdadeiro amor, tá? O verdadeiro amor não é esse aí, ó, do mundo, da farinha, feijão para os outros, arroz, né, levar roupa, levar nada, tá bom? Isso aí é de praxe. Vou comentar, eu estou comentando em todos os vídeos que é para ficar bem claro. Esse tipo de amor aí praticado do mundo é um amor já de praxe da humanidade, tá? Todo mundo deve fazer isso, é uma obrigação de cada cidadão ajudar o seu país vizinho, ou até a casa do seu vizinho que deu problema, alguma coisa que entrou calamidade, você está ali para ajudar, certo? Você sabe disso, não precisa ficar comentando muito também, né? Então, quer dizer, aqui nós estamos vendo no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, né, segundo a história, e ele comentou aqui um fato importante, né, que um apóstolo chamado Estevão foi apedrejado pelos sacerdotes hipócritas, né, por homens que viviam, né, mentindo com as coisas de Deus, né, e tomou um baile ali, tomou um show de Bíblia, um show de ensinamento ali, de lembranças, né, das coisas que o Estevão fez eles lembrar, que eles ficaram com inveja. Aí resolveram matar ele a pedrada. Tá vendo como é que a coisa é? Foi que nem o Caim, né? Ficou com inveja porque Deus recebeu o sacrifício da mão de Caim, ele foi lá e meteu a paulada no irmão. Então, infelizmente, essa corja de gente maligna, que fala que tem o amor de Deus, que não tem nada, coisa nenhuma, estão por aí, né? Estão misturados aí no meio do povo verdadeiro, e tá aí tentando sujar a imagem, né, de Deus, das coisas de Deus verdadeiro, tá bom? Então o Estevão foi um exemplo de homem que tinha o amor ágape. Por quê? Agora eu vou explicar por quê. Porque, veja bem, mesmo eles levando aquelas pedradas, ó, pedrada dói, né, irmãos? Mesmo ele levando aquelas pedradas, sendo machucado, sendo torturado por aqueles homens malignos, que era até religioso, né? Eles eram religiosos. Você vê aqui, eu li aqui que eles pagaram para forjar, né? Eles pagaram, subordinaram pessoas para poder falar contra Estevão lá no Sinédrio, lá na tribuna onde ele estava, para mentir contra ele, falar que levantar falso contra ele. Olha o que esses homens faziam. Homem maligno, isso tem amor aonde? Depois ia lá dar uma esmolinha e falar que tinha caridade, que ia pro céu. Isso é um lobo, isso aí é umas cobras, entendeu? Então veja bem, tá cheio disso aí. Tá? Se você tiver, seu amor, sua caridade estiver baseado em Coríntios capítulo 13, você está de parabéns. Se o meu amor, minha caridade estiver baseado em Coríntios 13, eu estou de parabéns. Mas se não tiver, então está todo mundo equivocado e pronto, acabou. Tá? E já disse e vou dizer de novo. Não é obrigado você já entrar no caminho de Deus e já obter toda essa virtude do amor ágape, né? Mas você vai recebendo, se você nascer do Espírito Santo, você vai recebendo graduativamente todas essas características, todas essas virtudes, todos esses atributos do amor, né, de Deus, você vai adquirindo dentro de você, graduativo.
Entendeu? Porque o Espírito Santo de Deus vai criando isso em você, vai fazendo nascer em você esses atributos, essas virtudes do amor verdadeiro. Tá bom? Que não vai ficar só nisso de dar feijão, arroz para ninguém. Ela vai muito mais além. Então por que é amor ágape? E por que eu estou dando um exemplo? Onde está o exemplo de Estevão aqui com amor ágape? Ó, você vai entender. É que quando ele leva as pedradas, lá, que ele foi machucado, quase morrendo, aí fala, ele pondo-se de joelho, ó, ele pôs-se de joelho e clamou com grande voz, Senhor, não impute esse pecado neles. Certo? Não impute esse pecado neles, é a explicação. E tendo dito isso, ele morreu. Tá entendido? Que é o amor ágape. O amor ágape, ele tá muito... Por isso que Paulo falou lá, ainda que eu entregasse toda a minha fortuna, o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, de nada valeria. Porque ele levando aquelas pedradas, sendo machucado, o que aconteceu? Ele ainda conseguiu pedir para Deus perdoar aqueles homens. Não imputar aquele pecado naqueles homens. Você viu? Então esse é um tipo de amor ágape. Você já deve ter sofrido, ou se não sofreu, pode sofrer, um tipo de perca, de ofensa, né? Que não é simplesmente dar uma garrafa d'água para ninguém, entendeu? E que alegria, fiz o amor acontecer. Né? Você teve uma perca forte de alguém que te fez perder, alguém que te arrancou algo de você, te machucou, te ofendeu, e você consegue olhar que nem Estevão aqui para o céu, pedir para Deus perdoar essa pessoa, gente. Eu sei que é difícil, não é fácil. Tá bom? Não é fácil mesmo. Mas se você quiser ser filho do reino de Deus, né, ser filho do Deus vivo, então você vai ter que ter essas virtudes, esses atributos do amor de Deus verdadeiro em você. Nós temos que ter esse amor. Porque se nós não tiver, então nós não temos a salvação. Porque esse amor do mundo é fingido. Tá? Esse amor que a pessoa vai lá, leva um arroz, leva uma garrafa d'água, leva um macarrão, e depois está querendo matar o irmão lá, porque pisou no pé dele, entendeu? Então fica difícil. Então nós temos que ser trabalhados de maneira tal que possamos adquirir todos os atributos do amor verdadeiro. Para quando chegar o dia do juízo do Senhor, da vinda de Cristo, nós receber a coroa da vida eterna. Tá certo? Então, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Você vê, eu estou dando um exemplo aqui, ó, o vídeo já vai estendendo, e eu dei o primeiro exemplo aqui de uma pessoa que teve o amor ágape. O amor ágape é aí, quer dizer, a pessoa vai ter percas, né? Vai ser ofendido, vai ser machucado em alguma coisa, mas mesmo assim ele não consegue retribuir para aquela pessoa o mesmo peso que ela fez. Ela vai deixar para lá, em vez de fazer aquela maldade, que ela tinha até direito de fazer, ela não vai fazer, olha só. Então vai mostrar que você está tendo o amor ágape de Deus, o amor verdadeiro. Quem é o exemplo de amor ágape mais? Está lá, por exemplo, o próprio Jesus. Quando estavam os soldados romanos furando, né, o lado de Jesus lá com a espada, com a lança, furando e cuspindo nele, puseram a coroa e arrebentou ele todinho, deixou ele sangrando. Jesus olhou para o céu, vai lá nos evangelhos, na crucificação, você vai ver o que eu estou falando. Aquilo é um exemplo de amor ágape, um amor verdadeiro. Ele pegou e pediu para Deus, Pai, perdoa, que eles não sabem o que faz também. O Estevão fez a mesma coisa. Tá bom? Então, nenhum dos apóstolos que sofria, que apanhava, que era maltratado, eles iam lá revidar. O Paulo mesmo levou várias pedradas. Levou pedrada, apanhou, bufetada, entendeu? Chicoteada. E depois você não vê na história aqui falando que Paulo voltou lá com chicote e foi lá devolver a chicotada. Pisa no pé do irmão hoje em dia. Irmão, falando, porque o ímpio é ímpio. Dentro de igreja aí tem irmão que se pisar no pé dele, ele vai revidar. Tem uns que falam que vai revidar, ficar irado, tudo, mas por causa do amor de Deus verdadeiro que está nele, ele deixa para lá. Você está entendendo? É fácil conhecer quem está com Deus e quem não está. Geralmente as pessoas que têm Deus na vida deles, deixa para lá. Porque o Espírito Santo está trabalhando o amor ágape na vida dele. Agora, as pessoas que vai lá e vinga porque quer vingar, e vinga mesmo. Tá? Enquanto ele não vê aquela pessoa sangrando, ou pagando, ou sofrendo, ele não vai dormir feliz. Tá? Aqui na carta de Coríntios, capítulo 13, fala
que o amor verdadeiro, o amor não trata com indecência, não se alegra com a injustiça. A pessoa se alegra com coisas injustas, né? Agora a alegria, ele se ferrou, entendeu? Então tá aí, irmão. Se você quer achar que você tem um amor ágape, você vai pro céu com esse amor seu aí, faz um diagnóstico com esse amor que você tem, com o amor que apresenta ali na carta de Coríntios, capítulo 13. Tá bom? E vão parar a gente de ser hipócrita, querer entrar no céu na marra sem passar pelo diagnóstico aqui, sem passar pela peneira, passar pelo processo que tem que passar. Tá bom? Vamos ser mais humildes e pedir para que o Espírito Santo trabalhe esse amor ágape na nossa vida, de maneira que todos os atributos do amor venham estar com nós. Tá? Que é a piedade, você viu lá, cara, o amor ele é piedoso, ele é bondoso, né? O amor ele não é injusto, ele é justo, ele se alegra com o que é justo. Entendeu? Então, quando você começar a ter isso, você vai ver que você vai perder muita coisa e vai deixar para lá, porque você não tem coragem de ofender aquela pessoa, por mais razão que você tenha, você não quer que mal para aquela pessoa, você fica com dó daquela pessoa, essa é a verdade. Você vai sentir pena, você vai sentir compaixão, tá? Então, a prova que nós estamos no caminho do verdadeiro amor é isso, tá bom? Nós vamos, essas características que está lá na carta de Coríntios, nós vamos ter na nossa vida. Você vai começar a observar, puxa, eu consegui perdoar esse irmão, consegui perdoar essa pessoa, assim, né? Mas não é uma coisa que foi arrancada de você. E que você poderia praticar um ato contra aquela pessoa e você largou para lá. Não é esse negócio de você levou, aquela pessoa fez isso e eu levei água para ela, enfim, né? Você tirou, você não guardou mágoa, não guardou rancor daquela pessoa e largou para lá, tá bom? Se der, eu continuo aí com exemplo de pessoas que mostrava ter o amor ágape na vida dele, em um outro vídeo aí, tá? Mas esse vídeo praticamente ele tá encerrando, né, todo o estudo aí, né, no decorrer da história que a gente veio comentando sobre o amor verdadeiro. Esse vídeo praticamente ele está encerrando todo esse assunto, esse estudo aí, né? Então esse assunto aqui, ó, do amor ágape, tá bom? Ele praticamente aqui eu encerro com esses exemplos de Jesus na cruz do Calvário e Estevão que foi apedrejado, que dando o exemplo de como que é o amor verdadeiro, o amor ágape. O amor ágape é a ponto de você doar, né, assim, perder algo e a pessoa e ainda querer o bem daquela pessoa, como fez Estevão e como fez Jesus, tá certo? Se der, a gente comenta no próximo vídeo aí mais um pouco do assunto sobre o amor ágape. Fica com Deus, até mais.